queridos, aqui é a professora Evelyn Chambarelli. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante para a nossa língua portuguesa, que é a acentuação gráfica. Nós temos palavras que recebem acento gráfico e outras não, dependendo da tonicidade, do timbre de cada palavra, certo? E para isso, vamos relembrar quais são os acentos gráficos que nós possuímos na nossa língua portuguesa. Nós temos o acento agudo, aquele que vem para cá, né? O acento grave, que é o que ocorrerá somente quando existir casos de crase, em que você terá um verbo regido pela preposição a, seguido do artigo feminino a junção, e ocorre a crase. Como, por exemplo, vou à igreja. O à igreja será craseado porque houve a junção da preposição a mais artigo feminino. No entanto, não ocorre somente neste caso. Tem vários outros casos. Tem os casos obrigatórios, proibitivos e facultativos, que nós veremos na próxima aula. Bom, nós temos o tio e nós temos também o acento trema. Deixa eu pegar aqui. Só que o acento trema, com a nova regra ortográfica, ele foi abolido em parte. Por quê? Só ocorrerá em palavras estrangeiras, certo? Então, eu falei que a palavra ela pode vir acentuada graficamente ou não. Isso tudo vai depender do timbre, da tonicidade. E neste grupo de tonicidade nós temos dois tipos, a átona e a tônica. Nós temos subtônica, pós-tônica, pré-tônica, mas isso não vem ao caso. O que é mais comum em concurso é a relação do átono e tônico. O átono é a tonicidade fraca, quase nula. E o tônico forte é o que levará ao acento gráfico. Beleza? Agora aqui, quanto à divisão silábica, nós temos os monossílabos que possuem apenas uma sílaba. Como exemplo, nós temos aqui pé, me, céu. Ou seja, nos monossílabos eu posso ter átono ou tônico. Átono sem acento e tônico com acento. Dissílabos, duas sílabas. Como exemplo, casa, leite e pato. Nós temos também trissílabos, que são três sílabas. Exemplo, público e cômoda. E polissílabos, quatro ou mais sílabas, constituinte, inconstitucional, paralelepípedo, entre outros. Agora, nós iremos falar sobre a regra de acentuação gráfica quanto à tonicidade e o acento gráfico. Como exemplo, nós temos aqui a primeira, que é a oxítona, que é quando a tonicidade recai na última sílaba, contando a sílaba de trás para frente. Por exemplo, café. Ó, última de trás para frente, fé, certo? Paroxítona, penúltima sílaba. Então, difícil. Terminou em L e a tonicidade recaiu no fi, do difícil, certo? E para o paroxítona, todas são acentuadas. Então, geralmente terá três sílabas, né? Por exemplo, príncipe. Então, vamos ver e conhecer agora um pouquinho das regras. Eu fiz um quadro aqui para facilitar o entendimento de todos vocês. Vou falar primeiramente sobre as oxítonas. Então, olha aqui. Eu vou acentuar a oxítona que terminar em A, E, O, seguido ou não de S. Então, terá acento. Exemplo, cajá, pajé, certo? Vou acentuar a oxítona terminada em e ente. Amém, parabéns, vinténs, cipó, vovô. Estas são as regras para as oxítonas. Somente eu não acentuo oxítona terminada em i nem u. Atenção nisso, tá? Paroxítona é a penúltima sílaba. Seguindo a regra aqui, eu vou pular, ó. Vou acentuar a oxítona terminada em A, E, O? Não. Vou acentuar a paroxítona terminada em? Não. Vou acentuar a paroxítona terminada em ens? Não. Agora começou a regra da paroxítona.
Vou acentuar paroxítona terminada em RXNL. Eu tinha uma regra que eu usava antigamente, que era o rouxinol, que é um pássaro. Só que com a nova regra ortográfica, aí eu fazia aquele esqueminha de separar letra por letra e ia colocando de acordo com a letra um exemplo. Por exemplo, palavra terminada em R, caráter. Palavra terminada em O. Antigamente a regra era, quando vocês tivessem duas vogais idênticas, iria ter o acento porque formaria o hiato, como por exemplo voo. Aí eu juntava o rouxinol, né? Mas como a nova regra agora não pede mais o acento em vogais idênticas, em posição de paroxítona, eu aboli o rouxinol. Então peguei só as consoantes R, X, N, L, certo? E aí nós temos como exemplo caráter, ó, terminou em R. Tórax terminou em X. Elétron terminou em N. Fácil terminou em L, certo? E ditongo. Na regra do ditongo, nós temos o ditongo crescente e decrescente. O que é o ditongo? É o encontro semivogal mais vogal. Quando eu tenho semivogal mais vogal, meu ditongo é crescente. E ou vogal mais semivogal. E o meu ditongo será decrescente. Então, ó, infância terminou em ditongo crescente, certo? Por causa disso, terei o acento na posição de paroxítona. Vocês terão que ter cuidado quando vier alguma palavra em que fica subentendido a semivogal. Como, por exemplo, vou abrir um apêndice aqui. Mágoa ou vídeo. Ó, vídeo não, a gente não fala assim, mas é vídeo. O que acontece? Aqui eu tenho ditongo porque o O vai representar a minha semivogal U, certo? Então aqui eu falo que o meu ditongo, ele é crescente. Por quê? A vogal A é forte, semivogal é sempre fraca. Então quem estiver por último é que vai denominar se é forte ou fraco. Sendo fraco, decrescente. Sendo forte, crescente. E aqui no vídeo eu tenho a semivogal I. Semivogal só tem duas, é I e U, certo? Então aqui eu vou dizer que meu ditongo é crescente também, porque quem está por último é uma vogal, e vogal é forte. E aí, por conta disso, houve o acento na palavra mágoa e vídeo, certo? Outro caso da regra da paroxítona é quando ela termina em PS. Ó, bíceps, tríceps, né? Sempre relacionado ao corpo humano. Eu vou acentuar também se terminar em U, uns, I, seguido ou não de S. Como, por exemplo, eu tenho aqui júri, terminou em I. Eu vou acentuar na posição de paroxítona. Tênis, terminou em I, seguido de S. Então, eu vou acentuar na posição de paroxítona. E vou acentuar também se terminar em on, ons, an, ou seguido de S, ou plural, né? Radon, ó, terminou em on. Álbum, terminou em álbuns, terminou em uns. Órfã, terminou em an. Órgão, terminou em ão. Estas são as regras da paroxítona, tá? Se vocês repararem aqui o quadro, não tem como errar. Tudo que é oxítona eu coloquei sim. O que é paroxítona, eu coloquei na posição do paroxítona. E aqui eu coloquei não, porque se refere somente à regra da oxítona até aqui, certo? E na paroxítona, se terminar em A, E, O, acentua? Não. Se terminar em não. Se terminar em ens, não. Se terminar em consoante, não. Todas as outras regras que são da oxítona e da paroxítona não vão valer, porque na proparoxítona todas são acentuadas, sem erro. E sempre a proparoxítona terá 3 sílabas ou mais, certo? Então, queridos, hoje também quero falar sobre uma exceção muito importante de ser relembrada aqui. A palavra hífen, hífens e hífenes. Vamos ver? Em relação à palavra hífen, é uma
paroxítona, porque terminou em N. É a regra, segunda regra, toda paroxítona terminada em N será acentuada. Agora, hífens. Hífens é uma paroxítona, porém não receberá o acento. Por quê? Terminou em ens. Ens não é regra da paroxítona. Ens é regra da oxítona. Porém, aqui a tonicidade recaiu sobre a paroxítona, certo? Toda palavra terminada em com M e ens com NS, na posição de paroxítona, não será acentuada, não receberá acento. Agora, olhem aqui, hífenes. Hífenes é a outra forma de pluralizar, sendo que eu tenho 3 sílabas, e a tonicidade caiu na antepenúltima sílaba. E quando eu tenho isso, eu chamo de proparoxítona, certo? Então, muito cuidado. Conforme eu falei, toda paroxítona que terminar em com M ou ens não recebe acento. Então, na palavra item e itens não será acentuada. Muita atenção nisso, certo? Até a próxima!